E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje a introdução já é com imagem de fundo para vocês se animarem. Primeiro assunto que iremos falar, o nosso presidente, assim como ele prometeu, queria fazer tudo o que tivesse ao seu alcance, ele fez. Os governadores agora possuem 72 horas para falarem o que fizeram aí com o dinheiro que o governo federal enviou. Onde estão os hospitais de campanha? O governo quer respostas e eles possuem até a sexta-feira, dia 19, para responder. A coisa vai começar a esquentar. Esse, a gente já vai falar, reação. Isso aqui não foi muito comentado, não entendi porquê, não saiu em muitos locais, a mídia não deu muito assunto, a gente sabe porquê, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a área de saúde como um todo, vamos falar mais do novo ministro, mais matérias aí que mostram uma união entre o PSDB e o PT, e agora, na verdade, já é uma união entre o Dória e o Lula. O FHC ainda já esperava, né? Mas o Dória com o Lula, sim. O Lula aí também já vem agindo a nível internacional, vocês tinham vindo umas 2 semanas atrás, a gente comentou sobre isso, na verdade uma semana atrás, a movimentação dele aí com os russos, com os chefes do Dória. Tem mais algumas coisinhas aí também que envolvem o Barroso. Se lembra lá da questão do desembargador do Maranhão, que garantiu a liberdade pro povo? Então, o Barroso não gostou disso daí. E o Barroso também já tá colocando suas mãozinhas numa reforma política que o pessoal tá planejando aí, né? Que talvez já possa entrar em vigor em 2022. E você, talvez, não vai nem votar mais para deputado. Talvez você vai votar numa lista. Quer entender? A gente vai comentar sobre isso daí e outros assuntos que acabam nunca lembrando de tudo que a gente vai falar. Mas, gente, olha só. No dia de ontem, fomos surpreendidos por quem conseguiu ver isso daqui. Isso daqui basicamente ficou muito limitado ao Twitter. Os grupos de mídia, saiu uma matériazinha pequenininha assim na R7, uma matériazinha pequenininha na Isto É, uma na Gazeta do Povo e no Antagonista. A gente vai comentar, óbvio, do Antagonista, né? Renato trouxe aqui as imagens, eu vou mostrar em tamanho grande, mas só ler o que ele colocou. Onde vocês, governadores, enterraram os bilhões que foram destinados para a saúde? Pois os mortos já sabemos. A PGR deu até o dia 19 de março, sexta-feira, para vocês prestarem conta. Isso, o João Mainardi Santana não mostra no seu blog. O Antagonista até então não tinha mostrado. Tava quietinho e caladinho, mas depois soltou a matéria meia boca. Você vê também, isso é uma matéria da Gazeta do Povo, Diego Garcia diz, ó, o MPF, por meio de um grupo de trabalho criado para acompanhar a pandemia, enviou um ofício para os governadores de todos os estados e do Distrito Federal para questionar sobre a criação e funcionamento de hospitais de campanha com recursos federais. E agora vamos ver a lista, pedaço por pedaço, é um documento de 4 páginas. Na verdade, tem que mostrar a matéria antagonista, né? Todo mundo noticiou o fato, olha, a PGR solicitou respostas, precisamos de resposta. Sabe? Prestação de contas. O Antagonista não. Torcedor. Em linha com Bolsonaro, PGR questiona governadores sobre hospitais de campanha. Em linha com Bolsonaro, por quê, rapaz? Sabe o que Bolsonaro falou? Tá perguntando onde é que tá o dinheiro? Agora já virou bolsonarista, né? Eles manipulam o discurso ao seu belo prazer. E anota aí. Eu não falei ontem que Bolsonaro ia para um partido, não ia partido pequeno. Mandei me cobrar em um mês. Me cobra aí também. Me dá um mês também. Vamos ver aí, né? O Antagonista, na verdade o Manhattan Connection, lá do Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi, você viu, né? O Antagonista deu uma guinada assim que tá difícil sequer de ler o Antagonista. Até as fontes que o pessoal tinha, soltava as matérias, não tem nada. E essa mudança aí começa a se intensificar desde que o Manhattan Connection foi lá pra TV Dória, né? Que é a TV Cultura. Quem é que paga pelo Manhattan Connection? Quem são os patrocinadores? Até hoje é um segredo. Me dá 30 dias. Vamos ver, né? Para que lado as coisas vão. Mas, enfim, vamos ver o documento. Estão vendo aqui? Documento oficial, né? Bonitão, carimbado. Ofício Circular número 02 de 2021. Brasília. Data da assinatura digital. Aos excelentíssimos governadores de estado e do Distrito Federal. E aí colocou, né? Também está em ordem de estado, por ordem alfabética. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal. Tá aí, ó. Todo mundo. Primeira página. Segunda página também, o nome de todos os governadores. Renato Casagrande, Renato Caiado, Flávio Dino. O Barroso interferiu em uma nomeação que Bolsonaro poderia fazer
uma autarquia extremamente importante, era o TRE para as eleições, para proteger, e na verdade a mando do Flávio Dino, né? A gente vai chegar lá. Flávio Dino vai falar ele e o Barroso hoje, trabalhando juntinho. Você vê aqui, ó, todo mundo, nessa terceira página tá aqui, olha só, João Dória. Não sei porque não botou o Agripino, né? Porque ele não gosta. Tinha que botar o Agripino. Está aí. E aí a quarta página. Tá aqui. O Procurador-Geral insistiu por meio da portaria. Um gabinete integrado comprado. Assim, uma parte assim, bem geral, né? Nas atribuições que nós temos, que isso, aquilo, outro. O importante, eu dei zoom e separei. Tá aqui, ainda grifado, bonitinho. Eles querem 4 respostas. Pelo menos 4 respostas de todos os governadores. Agora é hora de prestar conta, né? Agora é hora de prestar conta. Vamos ver, né? Vamos ver. Primeira pergunta, que todos os governadores vão ter que falar sobre o dinheiro. Quantos e quais hospitais de campanha foram construídos no estado? Não tá faltando leito? Quantos hospitais? Quantos? E quais são eles? Me fala. Tá perguntando é pra PGR, viu? Quem escreveu esse documento foi a Lindora, aquela que botou o Witzel pra correr. Segunda pergunta. Quais hospitais de campanha foram construídos e não entraram em funcionamento? Aquela questão, né? Construiu, gastou dinheiro, não faltaram denúncias, Quero só ver se eles vão assumir, né? Ainda conversar justificativa de não ter entrado em funcionamento. A gente teve muita foto aí, só tinha lá o elefante branco, o pessoal entrava, não tinha nada dentro. Foto não, vídeos. E dentre os que entraram em funcionamento, segunda pergunta dentro do item 2, informar a data de inauguração das atividades de atendimento. Quando é que começou, né? Para ver. Terceiro, item 3. Listar os hospitais de campanha que estão em funcionamento na presente data. Vamos ver, né? Fechar os hospitais, não acredito. E em relação aos desativados, informar a data da desativação e o motivo do fechamento. Explica aí porque fechou, vai, conta aí. Fechou quando? Chegou sequer a abrir? Só gastou dinheiro, jogou no lixo? E por fim, qual a destinação dada aos insumos e equipamentos que compunham a estrutura de eventuais hospitais de campanha que tenham sido desativados no estado? Foi para onde toda, essa infraestrutura? Foi para onde? Conta aí onde é que estão esses equipamentos. Não sei se vocês chegaram a ver, tem um vídeo que viralizou nas redes sociais. Policiais militares de São Paulo encontraram respiradores no meio do mato. Caixa selada, com lurex em cima e tudo mais. Pagou tão caro, rapaz, pelos respiradores no meio do nada. Jogado. E aí, né? Pra onde foram parar essas coisas? O pessoal cobrava tanto de Bolsonaro, cara, uma reação. Fizeram isso daí. Cadê agora a parte da direita que cobra tanto do presidente? O presidente reage, faz alguma coisa. Cadê o pessoal aí, cara? Querem mais do que isso? Já é um bom começo, hein? Já é um bom começo mesmo. Foi no problema onde o problema está. Governadores. Foi lá em cima, ó, já no ponto-chave. Cadê? Responde. Você vê, ó. Solicito que a resposta ao presente documento e eventuais informações complementares que julgar pertinentes sejam encaminhadas até o dia 19 de março de 2021 pela plataforma MPF Serviços. Vamos ver como vai ser a desculpa, né? A depender do que acontecer aí, pessoal, é um prato cheio para a Lindora, o Aras, todo esse pessoal, né? Começar um processo de improbidade administrativa, o que pode resultar em impeachment. O Witzel, né? O Witzel já foi o primeiro. Espero que seja o primeiro de muitos. Porque o Dória já tentou se blindar. A gente vai falar da blindagem do Dória, a gente vai falar do Dória agora. Você vê, ó. Tudo isso aqui foi perguntado. E aí? Conta aí. Qual foi a resposta imediata do Dória? Vamos ver se o Dória sentiu. Textinho, olha só. Plantou uma notinha no Lauro de Jardim de 3 linhas. Fez questão de divulgar. As coletivas de Dória.
A partir de agora, João Dória vai diminuir sua frequência nas entrevistas coletivas que concede na hora do almoço no Palácio dos Bandeirantes para falar do enfrentamento à questão da pandemia. Dória estará presente apenas às quarta-feiras. Um único dia por semana. Será que sentiu? É melhor submergir, é melhor sair dos holofotes, porque agora vai ter que responder, né? O que fez com o dinheiro federal. Vai ter que responder. E o Doriana, você vê, né? O recuo de Dória revela um centro desorientado. Ainda que ele não tenha dado uns passos para trás por causa disso daí, de qualquer forma ele vai ter que recuar, porque, gente, não é que o plano do Dória de ser candidato à presidência tá naufragando. Isso daí, esquece. É zero. Ele não é o candidato do PSDB. E se ele quiser, ele vai ter que trabalhar muito para isso acontecer. Vocês viram? Aqui o primeiro parágrafo já diz, ó. A aparente retirada do governador João Dória da disputa presidencial reflete menos um fato eleitoral do que uma tentativa do PSDB de se reposicionar na disputa. No sábado, o Estadão publicou reportagem mostrando que o governador, pela primeira vez, admitia ser candidato à reeleição e não à presidência. O Dória viu que não dá, e ele tá tirando o time dele de campo por hora para começar realmente a trabalhar nos bastidores, porque hoje o candidato do PSDB é o Geraldo Alckmin. O Dória tá de fora. Se quiser vai ser deputado. Governador não vai. E Dória, né, ele gosta do executivo, ele gosta de mandar. O recuo de Dória reflete o estado de desorientação do chamado centro, que, para facilitar a compreensão, será aqui definido como o extenso oceano de candidaturas entre o PT até Jair Bolsonaro. Em 3 anos, com Lula fora do páreo, ninguém foi capaz de ocupar o lugar do antibolsonarismo. Na semana passada, Lula ocupou esse papel e dificilmente alguém vai conseguir encarnar o antipetismo de modo tão visceral quanto Bolsonaro. Tá aí, já deu a letra do que está acontecendo. Dória não quer ficar de fora, já recuou. E aí eu falei para você no início que Dória e Lula se juntaram. A gente vai chegar lá só para falar da blindagem do Dória. Ele venceu na Lesp, já conseguiu colocar lá seu parceirinho, né, para chefiar o novo presidente da Lesp. E o antigo presidente, o Cauê Macris, que era um Rodrigo Maia, de verdade, pro estado de São Paulo, mas que pro Dória é ótimo, né? Quem não quer um Rodrigo Maia para atrapalhar a vida do cidadão? É o que o Dória tá tentando fazer. E o que é que aconteceu agora? O Dória colocou o Cauê Macris na Casa Civil. Uma das mais importantes secretarias, né? É como se fosse o prefeitão do governo. O governador, da parte interna, tudo passa por ali, nomeações, pessoas que querem cargos, uma posição chave pro Dória poder, sabe, apertar, chantagear prefeitos, políticos, empresários, Casa Civil. E se você quer saber um pouquinho sobre o Cauê Macris, além de ser Rodrigo Maia, um único parágrafo. Um dia depois de deixar a presidência da Lesp, o Cauê Macris assume nesta segunda-feira o comando da Casa Civil do Palácio dos Bandeirantes. Em 2018, Cauê liderou o movimento no PSDB, que defendia a candidatura de Dória a governador em vez do apoio do partido ao vice de Geraldo Alckmin, o Márcio França. O deputado reuniu apoio de 16 dos 20 deputados estaduais. Foi ele que conseguiu colocar pro Dória vencer o Alckmin e pro Dória conseguir, né, ser candidato em vez do cara que o Geraldo Alckmin vinha apoiando, que era o Márcio França. Agora o Dória tem ao seu lado o Vignoli e o Cauê Macris. E vai aí, né, fazer uma baguncinha na vida do partido, dos prefeitos e de você, principalmente se você mora em São Paulo. Na verdade, né, São Paulo acaba impactando em todo o Brasil. Mas falei que a gente ia falar do Dória junto com Lula e vejam só, reportagem também do Estadão. Lula escala emissário para pontes com Dória e governadores. O objetivo é entrar no debate da pandemia. Isso é bem interessante, porque isso aqui ainda vai se juntar um pouquinho mais para frente no vídeo, que a gente vai falar do novo ministro. Saíram mais matérias dele, coisas interessantes. Quem foi que o Lula escolheu para ser o emissário dele? Governador Wellington Dias, do PT. Será o emissário do Lula nas conversas com o PSDB e outros partidos de centro. A estratégia do PT é encontrar um lugar para Lula na crise. Lula agora já... O que é que Lula tá fazendo aí, né? Dá pitaco.
Porque ele é o cara que sabe dar pitaco, ele vai resolver os problemas do Brasil. Tirou 7 trilhões de pessoas da fome. A intenção é que o petista se junte a outros ex-presidentes, como FHC e Temer, na busca por influência internacional que possa ajudar o Brasil a conseguir imunizantes. Será mesmo? É hora de dar os braços ao João Dória e ao Eduardo Leite, independente de 2022. É a hora dos líderes demonstrarem grandeza, afirmou Wellington Dias ao Estadão sobre os governadores tucanos de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Com tanto governador no país, ele tem que citar logo o Eduardo Dias e o Dória? Logo esses dois. Primeiro, né, o Dória ainda tem assim uma ponte muito boa com seus chefes comunas daquele país lá, né? E o Lula quer chegar lá, né? A gente fez até uma cartinha no início do ano. E o Eduardo Leite, tudo indica que vai ser o vice-candidato aí da Frente Ampla, junto, quem encabeça a chapa é o Ciro Gomes. Chamar, bater um papo. E aí você vê, um aceno. Para conseguir romper o espectro da esquerda, onde estava relegado nos últimos anos, o petismo não poupou agora elogios à atuação de Dória na pandemia. É o herói, o Dória, né? O Wellington Dias afirmou que o papel do Dória é importantíssimo. Se não fosse o governador Dória, não teríamos vacinação. São do Butantan cerca de 8 milhões das 12 de vacina aplicadas até agora no Brasil. O governador do Piauí disse ter explicado a Lula que os imunizantes e respiradores são hoje alvo de um leilão mundial e que é a coordenação do país que auxilia os estados nessa busca. Lula é respeitadíssimo, assim como Fernando Henrique e o Temer. Eles podem ser seus contatos internacionais. A OMS diz que o Brasil se tornou um risco mundial. Se o Brasil é um risco, precisamos ser socorridos. Lula vai salvar o Brasil. O Estadão consultou outros líderes petistas com acesso a Lula. Todos confirmaram que a ordem é enfatizar a pandemia para o partido se contrapor ao governo de Jair Bolsonaro. Qual foi o ponto central do vídeo de ontem? Gente, essas mudanças não é porque, sabe, Pazuello tem um probleminha aqui, um probleminha acolá. O que está vindo contra o governo, sabe, no âmbito da saúde, meu amigo, se prepara, os próximos meses vão ser tensos, vão ser meses de tensão. Parece que a gente vai repetir, né, o cenário de 2020. No início do ano, os governadores fecharam tudo, depois tivemos o STF, né, criando muito problema. Vai estar vindo forte para o governo. A nomeação foi para tentar acalmar ânimos de várias pessoas aí que podem ser aliados importantes para o governo nessa questão da pandemia. O efeito da pandemia será devastador, já estão avisando. Vão fazer de tudo para destruir o governo. E o tema central será central na campanha eleitoral. Bolsonaro lutou contra vacinas, não paga UTIs, é contra a medida de contenção. Ele vai carregar os óbitos até a campanha. Já está colocando, né, a letra. O que é que vai ser de Bolsonaro, né? Diz o ex-governador petista Fernando Pimentel. E olha só. Em reunião com Lula, Russo disse que quase desistiu de trazer Sputnik para o Brasil. Se não fosse o Lula, né, para ajudar, eles falaram que eles queriam que o Lula já em um papel para participar do cenário. Vender lá na frente, a ideia é que foi Lula que salvou o Brasil. Já tem aqui, matéria no Globo. Bela Megali, que já era uma jornalista, que daí tem várias fontes, dá vários furos, já coloca o Lula em destaque. Lula foi um dos responsáveis, basicamente, para acalmar o representante russo. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a compra dos imunizantes da Sputnik pelo Brasil só avançou depois da reunião do fundo com o Lula. Lula salvando o Brasil, meu amigo. É Lula salvando o Brasil. Vocês acreditam nisso? Olha a narrativa aí. É o antigo braço aí, né? A antiga Internacional Comunista junta e misturada. Foro de São Paulo com o Bloco Eurasiano de Poder. Como a coluna revelou em novembro, o Dmitriev, diretor do Fundo de Investimento Direto Russo, que financiou o desenvolvimento do imunizante, teve uma videoconferência com o líder petista e seus ex-ministros da Saúde. Levou esse tempo todo, né? Foi em novembro do ano passado. Só contou agora. Só contou isso hoje, porque saiu ontem uma matéria falando que o PT quer colocar Lula em evidência. Aí saiu hoje para avisar que foi em novembro passado que Lula que salvou o Brasil.
Na reunião, ele disse que a parceria com o governo do Pará não havia progredido e que o fundo russo estava desistindo do Brasil. Na reunião com o ex-presidente Lula, trabalhamos para que eles não desistissem e mostramos outros caminhos para a Sputnik, em especial com o consórcio do Nordeste. Já falamos, consórcio do Nordeste é uma espécie de mini Foro de São Paulo. Os governadores de esquerda, principalmente os petistas lá do Nordeste que se juntaram. Um mini Foro de São Paulo. Só gente bonita. E aí você vê que eles já estão agindo. Governadores querem agenda com o novo ministro, o Marcelo Queiroga, ainda nesta semana. Você vê, eles esperam se encontrar, fazer perguntas. Coordenador do tema entre os governadores, quem é? O Wellington Dias, o emissário do Lula. Ele já conversou com o Marcelo Queiroga e pediu um encontro do novo ministro com o Fórum dos Governadores. O governador disse que há muitos SOS para conversar com o novo ministro. Sobre a declaração de Queiroga de que lockdown não pode ser política de governo, o Wellington Dias diz que é hora de medidas duras. Pessoal, vai partir com tudo. Vai partir com tudo contra o governo. E aí o FHC, né? Do lado de lá, o Lula já falou que vamos conversar com Dória. Do lado de cá, o FHC também já falou, não, vamos conversar com o Lula. O FHC já falou que vai conversar com Lula. Não faltam... Eu não acredito que vocês nunca devem ter visto pelo menos uma das fotos da década de 70, 60, do FHC junto com Lula. Quando eram jovens. Acho que todo mundo já viu nessas fotos, pelo amor de Deus. Mas aqui, matéria da Folha de São Paulo. Teve um vídeo, uma entrevista, foi lá na UOL. Uma entrevista com a FHC, Folha de São Paulo fez um resuminho dos melhores momentos. FHC indica voto em Lula no eventual segundo turno contra Bolsonaro. Meu Deus, fiquei super surpreso agora. Quem poderia imaginar? O FHC, o ex-presidente, disse hoje que Lula é calejado pela vida e que em 2022 vota em quem for menos ruim, numa possível disputa entre o petista e Bolsonaro. A declaração foi dada nesta terça no UOL Entrevista, conduzido pelo colunista Thales Faria. O Lula foi calejado pela vida, isso conta. Não é nenhum principiante. Ele deu uma entrevista agora e acertou em uns pontos fundamentais. Ele tem jeito pra coisa. Ele tem muito jeito, né? Ele colocou a América Latina na ditadura. Gente, vocês sabiam, só que curiosidade, vocês sabiam que a Venezuela só está do jeito que está por ações do José Dirceu e do Lula? Foram eles que fizeram isso? José Dirceu e o Lula. Tem um vídeo do José Dirceu falando isso daí. Que se não fosse a mídia ajudando a manter o Foro de São Paulo, né, sob segredo, jamais eles teriam conseguido colocar o Hugo Chávez e depois o Maduro. Jamais teriam conseguido ajudar lá o ditador de El Salvador, da Nicarágua, os Kirchner na Argentina. Bota assim, José Dirceu, Foro de São Paulo. É um vídeo curtinho. É um repórter assim que é careca, um senhor já assim calvo na cabeça, tem cabelos nas laterais, e o José Dirceu tá dando entrevista. Dá uma assistida. Dá uma assistida. É o Lula, né? O Lula tem jeito pra coisa. Tem jeito pra destruição em massa. Afirmou o FHC citando evento feito por Lula após ter suas condenações anuladas pelo Fachin. Aí você vê. Ele não é o mal, acrescentou o FHC. Acho que Lula tem experiência do mundo, do Brasil, da pobreza e enriqueceu. Não, realmente, Lula enriqueceu como ninguém. O Lula realmente enriqueceu como ninguém. Não sei se Lula vai ter condições para ser candidato, ou se seria o melhor candidato. Mas acho que, se ficar entre ele e Bolsonaro, voto em quem for menos pior. Para, né? Se houver, espero que não haja, essa dicotomia, ou Haddad ou Bolsonaro, ou alguém do PT, lógico, que seja razoável, ou Bolsonaro, votaria mais contra o Bolsonaro. Em suas avaliações, os governos petistas de Lula e Dilma tiveram menos consequências negativas do que o atual governo de Bolsonaro. Quebraram o Brasil, aumentaram assim, a dívida externa a níveis absurdos, financiaram ditaduras. Mas não, né? Não tem consequência negativa. Falando de maneira objetiva, as consequências, que podem ser positivas ou negativas, somado do Lula e mesmo da Dilma, que foi bastante negativa em muitos aspectos, foram menos graves que as negativas atuais do presidente Bolsonaro. É a narrativa. O importante é a narrativa.
Dois nomes cotados para encabeçar a chapa do partido são o Dória e o Eduardo Leite. Mas para que vençam, é preciso que os dois se coloquem como oposição a Jair Bolsonaro. Logo, eles, Dória e o Leite, terão dificuldade de fazer oposição ao governo. Se não tiver oposição, não ganha. Parecido com parecido, melhor quem já está. E olha só isso aqui agora, esses 3 últimos parágrafos. Se achar, um novo nome para ser candidato, é melhor. Mas pode ser que não tenha. Tanto um quanto o outro são capazes de governar o Estado, são eficazes, mas depende do clima do eleitorado. A gente já falou isso no passado. O grande problema da Frente Ampla é todo mundo quer ser líder, mas ninguém tem voto. Em um dos vídeos eu falava, o Rodrigo Maia, ele consegue conversar com todo mundo, mas não tem nenhuma simpatia. O Ciro Gomes tem ali uma parte do pessoal, mas vai ter resistência de outros grupos. E eu falava, o PT, eles estão chutando o PT, mas o PT ainda é quem tem base eleitoral. O Dória e o Leite não tem base, não tem votos. Não é tanto de direita ou esquerda do que está em jogo, mas a capacidade ou não de levar adiante as necessidades do povo e da máquina pública. Esquece o povo. Não importa se é direita ou esquerda. O que está em jogo é a máquina. Trazer a máquina de volta para nossas mãos. Nós controlarmos as indicações. A máquina. Ter a máquina em nossas mãos. O ex-presidente disse que não é contra uma possível aliança com o governo petista, mas diz haver barreiras do próprio PT. Olha só, pelo FHC tá tudo bem. O problema é o PT que não quer. O PT sempre foi contrário a isso, sempre foi intransigente nessa matéria. Desde meu governo eram contra tudo. Eu, pessoalmente, não tenho restrição de que haja uma ligação ampla, política, mas explícita. Que bonitinho, hein? Que bonitinho. PT e PSDB. Quem iria imaginar que eram amigos? Quem iria imaginar? E aí, enquanto isso, recobrando a liberdade de ir e vir, o ex-presidente Lula reanima velhos contatos. Falei pra vocês, final de semana, falei, gente, anotem, estamos em período eleitoral de forma oficial. Pode não colocar ainda campanhas oficiais, que aí o TSE pode ter problema, mas já estamos em campanha. Estamos oficialmente em período eleitoral de fazer campanha. E o Lula já está se movendo. E olha só com quem o Lula foi conversar. Recobrando a liberdade de ir e vir, mesmo que de um modo virtual, Lula reanima velhos contatos, chama a atenção de empresários e convoca políticos amigos como os caciques do MDB. Que foi o que a gente falou do Maia recentemente? A ida do Maia para o MDB demonstra muita coisa, até porque o Baleia Rossi, eu falei, gente, o Baleia Rossi não é qualquer deputado, ele é o presidente nacional do MDB. Se ele tá agradecendo o que o Maia tá indo para lá, a tendência é que o MDB não embarque no lado do governo. Comece a se tornar oposição. Eu falei, ainda pode voltar algumas matérias na Câmara, mas vai se tornar oposição. O Maia indo para lá é o pior cenário. Partido disseminado por todos os estados, o MDB é uma federação de lideranças neutras ideologicamente. Quem tiver mais vantagens, eles vão aderir. Que agressivistas, militares, empresários, sindicatos, capital interior, uma sala de referência na sociedade. O que ainda não estava implícito nem explícito, mas não surpreende, são os movimentos e conversas de Lula no terreno delicado de suas relações com os militares. A atualização do episódio já desgastado da pressão do general Vilas Boas sobre o STF 2018 simplifica os efeitos do constrangimento da época. Agora, Lula está tão aberto às conversas com militares que seus partidários consideram natural uma aproximação objetiva de alto nível. Lula, além dos políticos, está se aproximando dos milicos. Sabe que é o militar que o Lula foi procurar? Ninguém mais, ninguém menos do que o Carlos Alberto Santos Cruz. General Santos Cruz, aquele que saiu do governo, que pegou o material do Ayan e mentiu na CPM das fake news. Ele, de volta. Amigo da Ilona Zabó, todo mundo. Está aí, amigo do Sérgio Moro. Está aí com Lula. O interesse por Santos Cruz revela dois aspectos das preocupações do candidato Lula. Primeiro, o resgate das boas relações com as Forças Armadas. Segundo, a expectativa de colaboração efetiva do general expurgado do atual governo por um dos filhos do presidente. Cara, ele não bota o Brasil na frente de nada, né? O general, ele só bota o salário dele e a raivinha, birra. Tá com birra por causa de Carlos Bolsonaro que contou a verdade sobre quem ele realmente é.
saiu como vítima de fake news. Oh, meu Deus, uma prática depois banalizada. E deixou a impressão de ser o mais preparado dos colaboradores militares do governo. Vocês acham mesmo, gente, que ele é o mais preparado? O militar mais preparado do governo era o general Santos Cruz? Piada, né? E aí, lá vem o Kassab para completar umas coisinhas que eu falei também, né? O PSDB é um dos partidos que ainda tá assim, igual o MDB. Tá à venda. E ele aqui veio para tentar se capitalizar. Deu uma entrevista falando o seguinte: eu não acredito em candidatura de proveta, diz Kassab ao duvidar da União de Centro em 2022. Assim, não acha que tem uma possibilidade de fazer, sabe, algo artificial. Tem que ser algo natural. Ele acha que não vai para frente essa terceira via. O Kassab diz, né? Afirmou o Estadão: a candidatura da direita do Bolsonaro é natural. A candidatura do Lula é natural na esquerda. Os partidos têm mais afinidade com o centro, cada um vai procurar seu caminho. É evidente que, se puderem estar juntos no primeiro turno, pode ser positivo, mas estar juntos artificialmente não leva a lugar nenhum. Para o ex-prefeito de São Paulo, as chances de o presidente Jair Bolsonaro se reeleger vão depender de que tipo de legado ele conseguirá deixar até o próximo ano. O que foi que falamos ontem? A regra é: vamos travar a Câmara. Vamos travar o Senado. Não vamos avançar com reformas. E o Dória, junto com os governadores, vão fazer de tudo para travar o país, para dar, sabe, subsídio, sabe, justificativas para eles fazerem isso. Quem é um dos principais articuladores para travar todo o Congresso, né, Câmara e Senado? Tasso Gereissati, PSDB. O famoso aí Papai Tasso. Sabe, eu tô avisando, né, cara? Depois que o Bolsonaro conseguir fazer, porque os planos contra o governo para derrubar o governo estão de vento em popa. Estão fazendo de tudo para derrubar o governo. Aí você vê, né? Com troca de ministro, governo quer reduzir pressão por CPI. Que foi o que a gente falou ontem. Tá falando, né? O Kassab falou, vai depender do que o governo vai conseguir fazer. Que as forças se juntaram, como um todo, eles vão fazer de tudo para destruir o Brasil. Destruir o Brasil. Gente, a única coisa que eles querem, o FHC falou, é pegar a máquina de volta. É ter a máquina de volta. Não é salvar o país. O presidente Jair Bolsonaro quer usar a troca do ministro da Saúde como trunfo para barrar a investigação da CPI. Articuladores políticos de Bolsonaro tentam convencer senadores de que a substituição de Pazuello pelo médico vai sacramentar uma mudança do rumo do executivo para aumentar a aposta pelos imunizantes contra a pandemia. A estratégia foi exposta pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. O parlamentar foi ao Twitter defender Fernando Bezerra, eu jurava, na verdade, que era do Amazonas, né? Não sei porque eles botaram aqui Pernambuco. O parlamentar foi ao Twitter defender o novo ministro e pregar uma nova fase de diálogo entre a pasta e o Congresso. A troca do ministro da Saúde, tem blá blá blá, fala um monte de coisa. Pra vocês verem como as coisas são, né? Ai, não sei quem não tem engajamento, não sei quem não tem likes, tem curtidas. A postagem do Fernando Bezerra tem 3 curtidas. 3 curtidas na primeira postagem, só. Mas sai matéria no Estadão. Entendo que a substituição de Pazuello pode contribuir para a construção de um ambiente de diálogo, fala um monte de coisa. Qual a parte mais importante que o Fernando Bezerra diz? A troca no Ministério da Saúde atende uma das preocupações que motivaram o pedido de CPI no Senado. O momento é tão crítico que exige união e diálogo para adotar todas as medidas necessárias para salvar vidas e enfrentar o colapso dos sistemas de saúde. Isso daqui não pode ir para frente, não vai. Já só de Bolsonaro, que ele ainda está conseguindo aí, né, segurar o Pacheco. Pacheco até o momento vem barrando. Gente, as condições já estão todas postas na mesa, já tem assinaturas. Se o Pacheco falar, vou colocar, ele coloca. É o Pacheco que vem barrando. E a esquerda tá batendo bastante no Pacheco. Tá batendo bastante no Pacheco. Inclusive, ele deu umas bolas fora aí. Eu evitei até dar uns RT, que ele falou lá, eu vou cobrar o Paulo Guedes umas medidas. Eu quase falava assim, cara, cobrar o Paulo Guedes, cobra lá o Dória. Eu falei, bicho, o clima tá tão tenso, mas tá tão tenso que é capaz de eu falar com ele acordar depois, sabe, de ovo virado, e falar, vou botar essa CPI pra andar. Até agora ele tá segurando, né? Deixa lá o Pacheco quieto.
E aí, como vocês verem, né, que a oposição vai fazer de tudo para tentar derrubar o governo. Pegou, congelou o vídeo em um momento que a máscara desceu. Isso é normal. Vocês já viram? Esse cara, ele fala, a máscara cai, ele puxa de novo. Fala, a máscara cai, ele puxa de novo pro rosto. E aí o Flávio Garage diz, ó, carai, a máscara escorregou e ele levantou na hora. Mas eu respeito a instituição fake news, mesmo que foi de esquerda, né? É a mentira do bem. É a mentira do bem. Porque ele falou, a máscara desceu no rosto. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Jandira Fegali do PSOL. Aí você vê. Tá mandando bem o novo ministro. Senini aqui já tá reclamando, né? Em pronunciamento, Queiroga não cita lockdown e diz que não fará mágica. Vamos seguir com o que já vem fazendo, aperfeiçoar uma coisa aqui, uma coisa colar. Esquece o negócio de fechar tudo. Esquece. Você vê que eles querem travar o país inteiro. É a última coisa que falta na narrativa deles. A partir do momento que um ministro fala, não, a gente vai fechar, acabou. Todos os empregos perdidos vão ser pelo governo. O governador falou, eu queria reabrir. Foi Bolsonaro que mandou fechar tudo. Foi Bolsonaro que mandou fechar o comércio, não foi eu. E aí, ontem pela manhã, ele também deu uma entrevista. Eu só vou passar o áudio pra vocês, porque, cara, ele tá falando demais. Vocês podem ver aqui como os ônibus já estão aglomerados. Mas em termos de comunicação, já tá dando. Já tá assim, não vou colocar o Pazuello pra baixo. Tá sendo melhor do que o Pazuello. Tá sabendo se comunicar melhor. Parabéns aí pela escolha do novo ministro. E olha só. Brasileira, que não é só da saúde pública brasileira, vocês sabem, é um problema mundial. A imprensa é muito importante porque a imprensa leva informações de qualidade à população e hoje o que nós precisamos é uma união nacional para vencer o vírus, né? E vocês estão todos aglomerados aí, coisas que vocês dizem que não é bom, né? Então vamos trabalhar juntos. Então, isso aí depende. Brasileira. Vocês estão todos aglomerados e juntos, amigos. Não é vocês que dizem que não é pra fazer? Já meteu uma dessa no meio da entrevista. O repórter fica logo nervoso, né? Ai, mas meu trabalho é porque eu estou colocando minha vida pelo bem do país. Já deu, né? No meio. A Paula diz, ó, Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde para jornalistas. Vocês estão todos aglomerados aí, coisa que vocês dizem que não é bom. Já mandou bem. E você vê, ó. Em paralelo a isso, aliados de Bolsonaro já buscam um substituto para aquele remédio polêmico. Vice-líder do governo na Câmara e coordenador do Comitê de Crise, o deputado federal Evair Melo convidou o médico Flávio Cadegani para apresentar ao Congresso o resultado do estudo clínico de usar proxalutamida em pacientes com casos graves. Uso do medicamento prescrito, blá blá blá, sabe? O pessoal que tem problema na próstata, na mama. Tem sido alvo de um estudo com 590 pacientes em 9 municípios do Amazonas e até então, você vê, ó, resultado preliminar divulgado pelo médico mostram que pessoas que receberam o medicamento durante o tratamento teriam tido um risco 92% menor de vir a óbito. Eu acho que nesse momento, né, quem realmente se preocupa com a vida, o que vier para tentar salvar vidas é lucro. Que vier lucro. A gente sabe que esse pessoal, na verdade, só quer derrubar o governo. Vão usar aí os óbitos, sabe, de trampolim. Sabe, trampolim. E aí, olha só. Nesse meio tempo, estamos falando de saúde, isso daqui tem a ver eleições e saúde juntos. A gente vai falar do Barroso. Se lembra lá do desembargador, né? Que ele tinha barrado o governador do Maranhão, Flávio Dino, de trancar todo o estado. E aí agora, o TSE, lá do Barrozinho, barrou a indicação de juiz do Maranhão que atacou o lockdown e comparou Dino a porco. O advogado Roberto Charles de Menezes Dias foi indicado para uma vaga na lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, mas teve o nome vetado pelo TSE após atacar o governador. Aí você vê, ó, por 6 votos a 1, só teve uma pessoa lúcida lá no meio, né? O Tribunal Superior Eleitoral barrou nesta terça a indicação do advogado Roberto Charles de Menezes Dias para a lista tríplice do TRE do Maranhão. O TSE determinou a substituição do nome de Dias por outro candidato devido a vídeos postados nas redes sociais em que o advogado ataca o circo do lockdown imposto por autoridade do Maranhão e compara o governador a um porco. Somos todos, para o governador do estado, massa de manobra. Ou ainda, peões que podem ser sacrificados neste jogo para que ele possa alcançar seu objetivo nefasto de implantar uma ideologia que ele defende nesse país.
atacou aí o Dias, que em outro vídeo se disse vítima da administração incompetente e comunista do Flávio Dino. Tá vendo, né? Seu direito à liberdade de expressão sendo tolhido. Você foi removido de uma lista tríplice. Por quê? Porque você é um cara, aparentemente, esse advogado, esse juiz, é um cara de direita. Simplesmente por causa disso. Aí olha a hipocrisia. E eu vou mostrar, né, por que é uma hipocrisia. Dias foi indicado para uma das vagas da lista tríplice. De uma forma geral, a lista é aprovada pelo TSE e encaminhada ao presidente da República, que é obrigado a escolher um dos 3 nomes. Eles iriam ver, queria ter um cara alinhado, né, com o que o Bolsonaro gosta, Bolsonaro ia pegar esse cara para derrubar no tapetão. Sabe aquela lista que Bolsonaro diz das universidades que vem 3 reitores do PSOL e não tem muito o que fazer? É tipo isso. Tipo isso. E aí você vê, né? No entanto, devido às falas do advogado, o TSE mandou devolver a lista tríplice. Segundo o advogado, o lockdown do Maranhão foi provocado de forma irresponsável por um conluio formado entre um juiz incompetente e ideologicamente comprometido pelo Ministério Público, subserviente e pelo governador proporcionou um grande êxodo dos habitantes da ilha de São Luís para a cidade do interior do estado do Maranhão, disseminando de forma incontrolável a doença. Para Alexandre de Moraes, o Xandão, o advogado demonstrou total parcialidade, com críticas ideológicas e políticas não só ao governador, mas a todas as instituições. Não, é porque ele é de direita. Você pode criticar, desde que você critique o Bolsonaro. Você pode ter lado. Eu vou provar isso. Na avaliação do Barroso, né, os integrantes do Poder Judiciário têm um dever de civilidade. O governador foi referido em vídeo e eu fiz questão de assistir ao próprio vídeo como incompetente, se equiparado a um porco. A questão é falta de neutralidade, imparcialidade, sobretudo em relação àquele que será jurisdicionado no Tribunal Regional Eleitoral, que é o governador do estado. Estamos numa situação extremamente atípica, verdadeiramente um ponto fora da curva, em que o que está em jogo não é a liberdade de expressão, mas um dos dogmas da atividade judicial, que é a imparcialidade. Foi outro aí, né? Ainda foi o Barroso. Já outro ministro, o Tarcísio, diz, o magistrado editorial não pode ter predileções políticas, não pode ter lado. Em outro vídeo postado, o Dias afirma que governadores insensíveis adotam medidas de isolamento social única e exclusivamente para desestabilizar o governo federal. Ninguém sabe disso, né? E aí, a matéria assim, procurado pela reportagem, eu falei, então, né, a reportagem foi atrás do advogado, saber, né, se é verdade, se não é. Não. A matéria foi atrás do Flávio Dino. Ô, Flávio Dino, chora aqui pra gente, vai, chora aqui no meu ombro, chora, fala mal aqui desse cara, vai, venha, Flávio Dino, critique ele, critique. Aí a Flávio Dino, né, não tem o conhecimento de tais vídeos, mas cumprimento do TSE por rejeitar a prática de fake news e agressões. Só que aí você vê, o Barroso diz que você não pode ter posicionamento político, né? Tem que ser neutro. Será que o Barroso esqueceu isso daqui? Só peguei coisa recente. Barroso diz que não se arrepende de afirmar que Bolsonaro defende a ditadura e a tortura. Barroso diz que Bolsonaro contribui para a ilegítima desestabilização das instituições. Isso aqui não é tomar um lado? Como juiz? O Barroso pode, né? O Barroso pode. É a hipocrisia do Barroso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ainda ele. Em recado a Bolsonaro, Barroso critica a realidade paralela no meio ambiente. Barroso sabe de meio ambiente, ele sabe de direitos humanos, ele sabe de economia, ele sabe de saúde, ele sabe de filosofia, ele sabe de psicologia, ele sabe de direito, ele sabe tudo. Ele é um iluminado. É o iluministro. Barroso é o nosso iluministro. Inacreditável. Não tem... O que vai falar de Barroso? Não tem nem como criticar. Não dá pra criticar. É um homem santo, Barroso, né? É um homem santo. Ai... É rir pra não chorar. Comitê aceita indicação de Joaquim Luna na Petrobras. General indicado pelo presidente para o comando da estatal ainda precisará passar por crivo da Assembleia. Pelo menos isso, né? Ainda tem a Assembleia. Mas enquanto o Barroso está barrando aí de um lado, a questão da Petrobras segue a avançar. Mas ainda vamos falar um pouquinho mais do Barroso, que eu falei lá no início, né? A gente estava aqui ainda na parte de eleição. Falei uns dias atrás, falei, gente, tá tendo tanto assunto ao mesmo tempo no Brasil que tá difícil de acompanhar todos os flancos de batalha. Mas está sendo discutida
uma reforma eleitoral. Criaram um grupo de trabalho. Pelo que eu vi, o único titular do PSL é o Major Vitor Hugo, que nos últimos eventos não vem comparecendo, Major Vitor Hugo. Se não vem comparecendo, não tô vendo você lá. Estou vendo deputado do Centrão e da esquerda, da oposição como um todo. E o pessoal está discutindo aí mudanças. Eu achava essencial ter alguém nosso lá, né? Tudo bem. Aí você vê. Presidente do TSE sugere a deputados debater sistema eleitoral distrital misto. O Barroso, ele também tem solução para como devem ser as eleições no Brasil. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Vocês entendem porque eu digo que o Barroso é o ministro mais perigoso do STF? Ele tem um plano de sociedade pronto. Ele tem as soluções. Ele sabe onde quer levar todas as coisas. Enquanto a gente luta pelas pautas, teve um problema hoje. Temos que salvar essa vida e a gente vai lá. O Barroso não tá nem aí. Ele tá mirando lá na frente e vai tomando suas decisões mirando lá na frente. O presidente do TSE, o Barroso, apresentou na segunda sugestões de mudanças na legislação eleitoral ao grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisam o tema. Entre os pontos destacados por Barroso estão mudanças no sistema eleitoral e no registro de candidaturas. Barroso defendeu que o Congresso faça amplo debate sobre o sistema eleitoral distrital misto, modelo que combina o voto distrital com o voto em listas pré-ordenadas. Você sabe qual é a lista pré-ordenada? Vou te mostrar. Só a fala do Barroso. Achamos que pode ser a fórmula para a produção de 3 resultados positivos para o país. Primeiro, tirar o custo das eleições, né? Até chegar no ponto que a gente não vai precisar mais ter eleições. Segundo lugar, aumentar a representatividade e facilitar a governabilidade. Olha quais são as ideias do Barroso. Primeiro lugar, o voto distrital. Não é algo ruim, é algo que muita na direita defende até. Sistema pelo qual o Estado é dividido em distritos e os candidatos a deputado federal e estadual concorrem dentro desses distritos pelo sistema majoritário. O deputado que tiver a maior quantidade de votos vence e acabou. Se tem voto, vai ter, venceu e acabou. Não é por coeficiente eleitoral. E o que é essa lista pré-ordenada? Isso aqui tem que discutir bem, viu? Isso aqui eu não tenho opinião formada. Conforme essa proposta, os eleitores não mais elegerão individualmente seus candidatos a vereador, deputado estadual e federal. Vocês não vão escolher, vocês vão votar numa lista. Mas votarão em listas previamente ordenadas pelos partidos. A distribuição de cadeiras seria semelhante à que se processa hoje. Cada partido continuaria recebendo um número de lugares que lhe corresponde pela proporção de votos que obteve. Assim, se um partido tem direito a 8 cadeiras, entram os 8 primeiros colocados da lista. Entenderam, né? Tem uma lista com 100 nomes. A lista tem 100 nomes. E aí, teve lá, o partido teve X votos, que dá para colocar 4 pessoas, vão esses 4. Qual é o problema? Que eu vejo aqui já, né? O líder do partido, o diretório, vai ter ainda mais poder. Ainda mais poder, porque o primeiro nome da lista vai ser o político mais forte do partido. O segundo nome da lista vai ser o segundo partido mais forte, o deputado mais forte do partido. E aí você cria no Brasil um esquema que basicamente você vai ser forçado a votar em quem eles querem. Os únicos candidatos que serão aceitos são os candidatos que os dirigentes dos diretórios estaduais vão escolher. Já imaginou, por exemplo, se nessa lista, primeiro lugar, Joyce Hasselmann, segundo lugar, Alexandre Frota, terceiro lugar, delegado Valdir, quarto lugar, Daine Pimentel, quinto lugar, Luciano Bivar, sexto lugar, Julian Lemos, sétimo lugar, Felipe Francischini, aí no oitavo lugar tem Eduardo Bolsonaro. Você vai votar no Eduardo Bolsonaro, entra Eduardo, só que antes dele entrar, entra 7 pessoas. Às vezes você vota no Eduardo, ele tem lá 5 milhões de votos, ele não entra porque, né? Então, tem que entrar os outros deputados primeiro. Eduardo tá na 8ª posição. Eu acho que isso tem que ser discutido muito e olhado de perto. E eu não vi nenhum dos nossos deputados lá. Nenhum dos nossos deputados estavam lá. Nenhum. Zero. Olha quem estava na última reunião, ó. Jonathan de Jesus, do Republicanos, Margareth Coelho, do PP, Soraya Santos, do PL, Serena Leão, do PP, Celso Sabino, do PSDB e Antônio Brito, do PSB. Ainda estava o Fachin, que acompanhou de forma remota,
E o Barroso, né? Olha só, é bonito demais. O Barroso é a lenda. Onde está a direita? Onde está a direita? Onde estão os nossos deputados de direita? É difícil e preocupante. E aí, ainda tem mais do Barroso. O Barroso que tá cobrando neutralidade, né, do advogado. Barroso vê profunda desarticulação do governo para conter, né, a pandemia entre indígenas. Gente, olha o que o Barroso fez. O Barroso agora criou uma instabilidade gigantesca no país. Por quê? Porque agora, olha só, né? Barroso acolheu o pedido para ser assegurada prioridade, sabe, para você imunizar indígenas de terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS, em condições de igualdade com os demais povos indígenas. Você sabe que os índios têm prioridade na fila. E o Barroso, ele derrubou uma diretriz, uma resolução que fala o seguinte: para você ser considerado índio conhecido, você tem que estar lá, você tem que ter aquela sua terra. Tem que ter a terra de onde você veio. Não, eu sou daquela aldeia lá. Ah, então beleza, então você realmente é índio. Barroso tomou uma decisão que, olha só, na decisão do Barroso, ele afirmou que o critério fundamental para reconhecer quem é um índio é a autodeclaração. A gente já sabe como é que funciona a cota, né? Pessoa parece um fantasma de branco que é, pó de arroz. Eu sou, né? Não, eu tô na cota aqui. A gente sabe que rola isso. Imagine agora. Eu me autodeclaro índio. Me dê minha vacina. Parabéns pro Barroso. A insegurança jurídica que o Barroso traz para o país é assustadora. Se você agora se autodeclarar índio, você é índio. O Barroso falou, o importante é você se autodeclarar. O que vai aparecer de índio nos postos de saúde, nos hospitais, para se imunizar, meu amigo, parabéns. É um iluminado. Barroso, iluminado. E aí, falando do primo dele, o Átila, estamos colapsando. Olha a risadinha. Não corta o cabelo, né? Faz questão de parecer um doidinho. Sorria, estamos colapsando. E, gente, olha a que nível essas pessoas estão colocando, né? Os brasileiros. O nível de perturbação psicológica. Tem necessidade disso? Protegida dos pés à cabeça. Técnica do laboratório ganhou armadura feita pela mãe, costureira, e viralizou. Olha isso, cara. Você vê criminosos, eu não sei onde a polícia estava, fardados, criminosos de farda, não são policiais, são criminosos de farda, não são policiais. O cara é entregador, aqui ó, tendo sua moto tomada, porque estava trabalhando fazendo entregas. Aqui é um evento gigante. O pessoal estava na praça, vê um grupo gigante de criminosos de farda, não são policiais, polícia não faz isso. Não faz isso. Os governadores estão tentando destruir a imagem da polícia. E estão começando a conseguir. Várias pessoas estão extremamente revoltadas com a polícia. Tem lá mãe com criança no colo. A polícia chega arrepiando. A pessoa fala que tá filmando. Fala assim, vou tomar esse celular. Baixa essa porcaria aí, né? Xingando. Vou levar pra delegacia todo mundo. Porque tá sendo filmado. Tá sendo filmado. Aí... Putz, eu nem coloquei aqui, deixa eu ver se tá aqui depois. Putz, eu botei fora de ordem, não acredito. Botei fora de ordem. Tem outro vídeo que tá... Nem sei se eu botei aqui. Tô na dúvida agora. O cara tá lá filmando. O cara tem um carrinho de hot dogs sendo apreendido. Ele fala, rapaz, esse país é uma vergonha, esse país é uma vergonha, esse país é uma vergonha. Vê o policial botando o dedo na cara. Você tá me chamando de vergonha? Você quer ir preso? O seu nome é país? Eu tô falando que esse país é uma vergonha. Os autoritáriozinhos, hein? Fizeram um concursinho público. Tem, uma coisinha aqui na cintura, que pode tirar a vida de alguém. É uma valentia como nenhuma outra. Na hora que o povo se revoltar, e partir pra cima, meu amigo, ninguém vai ficar com pena. Ninguém vai ficar com pena. Os policiais precisam colocar a mão na cabeça. Mão na cabeça. Ah, mas é meu emprego, não sei o quê. E vocês estão tirando o emprego de outras pessoas, né? Você pode tirar de outras pessoas, mas o seu você não pode. Botem a mão na consciência, pelo amor de Deus. O nível de tensão, né? Minas Gerais, tava, até então, o Zema era o menos pior. Colocou. Onda roxa. Zema deu entrevista falando que quem sai na rua, sem necessidade, pode ser considerado um assassino.
Você sair na rua, tá aí, ó. É uma questão humanitária. Todos precisam ter consciência. Quem sai na rua desnecessariamente, quem faz alguma aglomeração, na minha opinião, pode ser taxado de... Olha só, né? Alguém que tira a vida de pessoas. Palavras não têm mais nenhuma importância na boca dessas pessoas. Aqui foi motivo de piada internacional. Um vereador sugeriu pulverizar uma cidade com álcool. Já pensou? Já pensou? Pulverizar esse negócio? Aí vai explodir a cidade. Quer basicamente fazer isso. Se eu não der Guardian. Se eu não der Guardian aqui. Piada. Fazendo piada, né? Não, vamos pulverizar de álcool. No interior de São Paulo, Ribeirão Preto, as coisas passaram de qualquer nível de, sabe, humano, de admissibilidade. Supermercados fechados, só por delivery. Gasolina não pode abastecer o carro. Só com justificativo, você vê, ó. O prefeito de São José do Rio... Desculpa, São José do Rio Preto, não é Ribeirão Preto. São José do Rio Preto decretou hoje que a venda de combustíveis está proibida na cidade. A compra só pode ser feita com preenchimento de uma ficha comprovando a necessidade. Tá aqui, ó. Essa é a ficha. Tô colocando tantos litros para fazer isso. Se colocar a mais, não pode. Nem deixar a cidade você pode. Você tá trancafiado em casa. Prisão domiciliar. Cárcere privado. Esse daqui... na verdade, esse aqui foi em Ribeirão Preto. Tô na dúvida agora, né? Uma São José do Rio Preto, outra do Ribeirão Preto. Aqui foi em Ribeirão Preto mesmo. Primeiro, preso. O cara foi preso. E ligaram o vídeo e falaram: filho, papai te ama. Eu só estava trabalhando. Eu só estava tentando levar comida pra você. Tá preso. Preso. Aqui, ó. Esse aqui é o vídeo. E esse aqui é o valentão, ó. É o valentão. Quer dizer que eu sou uma vergonha? É que ir preso? Botando mão na cara? Olha aí. É, rapaz. Enquanto isso, tem algumas pessoas ainda com mínimo de consciência. O prefeito de Aparecida fala: não dá, eu estou tentando recorrer. O Dória já está causando um desemprego de 70% aqui na cidade. 70% da cidade está desempregada. 70%, aonde vamos chegar? Algo precisa ser feito. Enquanto isso, você vê, ó, Renan Filho institui toque de recolher e fecha comércio, praias, shoppings em fim de semana. Isso aqui é um absurdo. Um cara no TikTok colocou aí um filtro na cara para parecer uma bonequinha de princesa. Faz um vídeo para crianças e são o seguinte: se você ouvir alguém que defende Bolsonaro, se essa palavra, faz o seguinte, ó, pegue algum bem que essa pessoa goste muito, um celular, um computador, esconda. Fomentando que crianças, sabe, destruam patrimônio material de seus pais, tios. Isso aqui tinha que ser investigado. No Sul, depois de muita pressão, parece que está começando a surtir efeito. Eduardo Leite aí voltou atrás. Vai reabrir o comércio aí não essencial a partir do dia 22. Finalmente. Itajubá, tá, por outro lado, já está aí oficializando. Vão disponibilizar tratamento precoce para as pessoas. E olha só, ia falar isso daqui, nem vou falar. Isso aqui é o Lula, defendendo o Felipe Neto, mas aqui eu quero mostrar depois, para mostrar essa hipocrisia, porque tem pessoas na direita que foram perseguidas pelo PT e o Lula parece que quer, né, esconder isso daí com, sei lá, o sol com a peneira. Mas, gente, coisa mais importante, fato mais importante da semana, o desfecho começa sexta-feira. O desfecho começa sexta-feira. Bolsonaro aí deu, né? 70, ele, quer dizer, deu mais 36, 108? Ixi, 108, né? 102 108. 108 horas, 4 dias. Agora eles têm 72 horas para informar o que é que eles fizeram com o dinheiro e onde estão os hospitais de campanha. Passa essa informação à frente. Ainda que você não queira compartilhar o vídeo, passa essa informação à frente. Passa. Isso vai ser bem interessante, né? Vamos ver o desenrolar. O que é que vai começar a acontecer a partir de sexta? Eles devem mandar as respostas na sexta. Eu espero, né, que o governo torne todas as informações públicas para a gente ter acesso, saber quais foram a justificativa dos governadores. E aí, né, vou trazer para vocês com todos os detalhes. Então é isso, fico por aqui. Me segue nas minhas redes e te vejo amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.